fazer uma seleção apropriada de pontas de pulverização, o primeiro passo será determinar a sua forma de aplicação, se será em área total, em faixas ou localizado. Ou ainda, se ela vai ser uma aplicação direcionada, como com pontas que são utilizadas para a extensão da barra, ou mesmo usando tecnologias para substituir a barra, como a ponta XT. Bom, vamos colocar como exemplo a aplicação em área total, que é a mais tradicional dos pulverizadores autopropelidos. Definindo a forma de aplicação, devemos então nos atentar ao alvo da aplicação e ao produto que se está utilizando, se é um herbicida, um fungicida, um inseticida ou ainda um fertilizante e assim por diante. O alvo e, portanto, o produto que será utilizado é o que vai influenciar a forma como esse produto será aplicado. Então vamos para alguns exemplos. Bom, primeiramente vamos aos herbicidas. Para esses produtos é necessário ter uma atenção maior com relação à redução de deriva, a reduzir o potencial de deriva, como para alguns herbicidas sistêmicos. E também para outros produtos vai ser necessário uma atenção maior com relação ao nível de cobertura, como por exemplo os herbicidas de contato. Então vamos dizer que você vai fazer uma aplicação com herbicidas de contato, como um dessecante, por exemplo. Então você vai precisar de um nível de cobertura maior para ter um efeito direto, na eficácia do produto. Nesse caso, você pode utilizar a ponta Guardian Air, que possui um sistema de indução de ar, que pode produzir gotas até extremamente grossas, mas que dependendo da pressão que você está utilizando, consegue chegar em até gotas médias. Essa ponta ela é recomendada para esse tipo de aplicação, fornecendo aí um bom nível de deposição do produto na cultura e também possui uma leve inclinação que auxilia nesse nível de cobertura e na distribuição da cauda, alcançando um dos melhores níveis de cobertura entre as pontas de indução de ar do mercado. Agora, se você precisa fazer uma aplicação com herbicidas auxínicos, existe uma necessidade de controle maior da deriva. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, o herbicida dicamba, em que a redução deve ser máxima, você pode utilizar a ponta ULD Max, que é uma ponta homologada para a utilização desses herbicidas, consegue alcançar uma das maiores taxas de redução de deriva do mercado, com cerca de 95% de redução, e que possui uma alta flexibilidade para aplicação, produzindo gotas ultra grossas numa faixa de pressão bem ampla. Além disso, possui uma estrutura robusta e resistente contra danos e um amplo ângulo de abertura. Agora, para outros herbicidas que também necessitam um nível de redução de deriva maior, como o 2,4-D, por exemplo, ou outros herbicidas sistêmicos, a ponta ULD ela também pode ser recomendada e pode ser também uma excelente opção. Ela possui um pouco maior de flexibilidade no tamanho de gota com relação ao tamanho de gotas menor e permitindo aí o ajuste do tamanho de gota de acordo com a pressão. Então, ela possui uma alta porcentagem de redução de deriva também, e ainda assim você consegue ter um bom nível de depósito e cobertura. Agora, se você vai fazer uma aplicação para fungicidas, inseticidas ou produtos para fitossanidade em geral, você possivelmente vai precisar de um nível de cobertura maior. Portanto, gotas um pouco mais finas, gotas de tamanho um pouco menor, além de tecnologias que possibilitem a alocação desse produto em regiões necessárias, regiões estratégicas, como por exemplo o bacheiro da cultura, ou até mesmo com um bom nível de uniformidade de distribuição. Nesse caso, citando alguns exemplos, podemos utilizar a ponta Guardian Air Twin, que é uma ponta de jato plano duplo, ideal para produtos de contato e sistêmico, e que devido às suas características, ela consegue fornecer um alto nível de cobertura e um alto nível de distribuição de cauda na região inferior do dossel, tão importante para algumas doenças. É uma das pontas que fornece uma das melhores densidades de gota no alvo, e também possui um sistema de indução de ar que consegue reduzir a deriva, principalmente em baixas pressões, quando você realmente precisar optar por essa tecnologia. E fica um destaque também para a ponta 3D, uma das mais utilizadas no Brasil, e que possui essa inclinação do jato que possibilita uma excelente cobertura do alvo de aplicação e principalmente um bom nível de distribuição, pensando nesse nível perfil vertical, ou seja, na distribuição entre os estratos da planta, nos estratos do dossel da cultura. Ela pode ser utilizada tanto para fungicidas quanto inseticidas de contato sistêmico e vai produzir esse efeito tridimensional de cobertura, possibilitando uma distribuição em todas as regiões da planta. E por fim, temos as pontas voltadas para fertilizantes. Nesse caso, além da utilização das outras pontas que já recomendamos anteriormente, caso vocês precisem de um bom nível de cobertura, por exemplo, ou um bom nível de deposição de cauda. E além dessas opções, podemos recomendar a ponta High Flow, HF, que é uma ponta de alta vazão, possui um amplo ângulo de abertura de 140 graus e é muito utilizado para fertilizantes em pré-plantio com baixíssima deriva e que fornece um bom nível de deposição numa distribuição uniforme. Lembrando, pessoal, que é necessário definir muito bem essas características
e como você precisa estar alocando esse produto, né? Qual produto você vai estar utilizando para definir realmente qual que é a melhor ponta de pulverização para a sua aplicação. E para quem se interessar, a Pentair Hyper também possui um aplicativo disponível tanto para o iOS quanto para o Android, chamado de Spray It, que pode te ajudar tanto na escolha quanto no dimensionamento dessa ponta de pulverização. Conte com as nossas tecnologias e especialistas para te ajudarem. Muito obrigado!